Por favor, quem trouxe Bíblia, abra em Gênesis capítulo 27, versículo... É arrumar problema? Eu gosto de arrumar problema, e depois eu vou embora, e aí fica aí para vocês, está tudo certo. Gênesis capítulo 27, versículo 26 até o versículo de número 29. Gênesis capítulo 27, versículo 26 até o 29. Sem retorno nenhum, vem aqui atrás de eu. Gênesis capítulo de número 27, versículo de número 26 ao 29. Deus tem uma palavra ao seu coração. Quantos creem assim? Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus dos orvalhos do céu ou do orvalho do céu, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos, e nações se curvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Pode se assentar, por favor. Deus colocou uma palavra ao meu coração, e eu quero partilhar com vocês esse texto, tendo em vista, em um dia muito precioso, que é a oportunidade que nós temos de celebrar a Deus pela vida do nosso pastor. Deus me fez lembrar desse texto, então, tudo que for ministrado aqui sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida da igreja, é bênção de Deus para a sua vida. Só para saber quantos aqui gostam de bênção, deixa eu ver. Quase ninguém, graças a Deus, né? Só 100% da igreja, todo mundo procurando uma bênção, e o nosso Deus, ele é abençoador. O nosso Deus tem prazer em abençoar. O maior interessado em te abençoar é Deus, porque isso é promessa do Senhor. Quantos já leram esse texto de Gênesis 27 e pararam para prestar atenção no versículo de número 26 e 29? Hoje, como quis introdutória, eu vou defender o Jacó. Eu vou ser o advogado do Jacó aqui essa noite, porque Jacó foi injustiçado durante muitos anos por apenas uma falta de conhecimento. Como assim, pastor? Nós aprendemos a repetir o que ouvimos e não buscar com profundidade naquilo que está escrito. O que nós ouvimos sobre Jacó a vida toda? Que Jacó é trapaceiro, enganador, usurpador, aproveitador. A minha pergunta é: onde está escrito que Jacó é exatamente essas coisas? Todas as vezes que você entrar com base em uma tese, em uma visão, precisa ter uma base bíblica. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora. Precisa ter um fundamento. Pastor, eu tenho aqui um achismo, porque eu ouvi alguém pregar uma vez e falar que o Jacó enganou o irmão dele. Eu ouvi alguém pregar uma vez e dizer que o Jacó roubou a bênção do irmão dele. Só para eu saber, quantos aqui já ouviram que Jacó roubou a primogenitura de Esaú? Levanta a mão bem alto, sem medo. Eu já preguei isso também em uma determinada fase da minha vida. Só que nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo o conceito do que realmente é a vida, vamos conhecendo de áreas paralelas, como direito, compra e venda, o que é lícito e o que não é lícito, e Deus então vai abrindo o leque. Então, o que eu gostaria que você ficasse comigo, por favor, não é uma mensagem de difícil entendimento, não mesmo. Se você prestar atenção e abrir a sua Bíblia, você vai
compreender e vai entender o que está escrito. Tudo o que eu vou pregar é de acordo com aquilo que está escrito. Então, partindo desse início, para que nós possamos entender, quando chega o capítulo de número 7, existe um problema que está acontecendo nessa casa, e esse problema é algo muito grande. Esse momento aqui, Jacó entra na tenda, conduzido por sua mãe, Rebeca, usando roupas do irmão dele, coberto com pele de cabrito, para parecer com seu irmão. Jacó entra na tenda inseguro, escondido, atrás de uma aparência improvisada, mas sai carregando algo poderoso. Existe uma tensão, é uma tensão que está acontecendo aqui dentro dessa trama, e eu acho que se novela mexicana foi baseada em alguma coisa, foi exatamente nesse texto aqui, porque esse texto aqui traz uma emoção, algo que prende a gente, uma trama real. Isaac suspeita do Jacó, Jacó teme ser descoberto, Rebeca articula todo o plano, Esaú está ausente da cena e o futuro da promessa está sendo definido dentro daquela tenda exatamente naquele momento. Você conhece essa história que a Rebeca não podia gerar filhos, ela veio estéril, assim como foi Sara e assim como seria a esposa do Jacó, futuramente a Raquel. Essas três mulheres têm essa esterilidade, porque elas vão experimentar da vida que o Senhor deu a elas e o Senhor que cura de toda a esterilidade. O texto vai dizer que o Isaac não podia ter filhos com a Rebeca por causa da esterilidade dela. Só que o versículo de número 21, do capítulo 25 de Gênesis, capítulo 25, versículo de número 21, diz o seguinte: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 22 a seguir. E os filhos lutavam dentro dela. Gente, imagina, cadê as mamães aqui, as que foram mães? Deixa eu ver, levante a mão, as que foram mães, que tiveram filhos. Alguém aqui teve gravidez, gestação de gêmeos? Alguém teve aqui? Tem uma, duas, três de gêmeos. Imaginou dentro do ventre de vocês? Isso que está escrito aqui. E os filhos lutavam dentro do ventre. Tá bom, a gente sabe que uma criança mexe. Agora imagina duas crianças dentro do ventre, quebrando o pau, a pancada comendo. Gente, é claro que isso aqui é uma forma de se dizer, não propriamente disso, de uma forma alegórica, mas este acontecimento faz com que ela sinta muitas dores, e por sentir muitas dores, então ela faz essa pergunta, essa expressão, que é: por que eu sou assim? Ou ela está querendo dizer, em outras palavras, por que isso está acontecendo comigo? Ela nunca tinha estado grávida, mas ela tem parentes, tem família, e toda mulher que viu alguém estar grávida, ouviu, absorveu, e teve alguma coisa. É claro que cada gravidez é uma gravidez, cada gestação é uma gestação, cada mulher se comporta de uma maneira diferente. E se tratando, no caso dela, de primeira viagem, talvez alguém não entendeu, talvez alguém não soube aconselhar, talvez alguém disse: não, isso aí é normal, é porque é a sua primeira gestação. Na dúvida, ela faz exatamente o que todo cristão na dúvida deveria fazer. Pastor, o que é que todo cristão deveria fazer? Na dúvida, deixa na tela, por favor, capítulo 25, versículo de número 22. Ela faz uma pergunta, e a pergunta dela é: por que eu sou assim? Quando nós não temos a resposta de algo que procuramos, o que é que nós devemos fazer? Está escrito aqui: e foi perguntar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você tem dúvida acerca de algum negócio, pergunte ao Senhor, porque o Senhor jamais deixará um filho dele enganado. O Senhor jamais deixará um filho dele sem direcionamento. Todo aquele que busca um direcionamento em Deus sempre terá a resposta que Deus tem de caminho para ele. Às vezes, a resposta pode não parecer muito lógica ou não fazer tanto sentido, mas depois você compreende. Lá vem
a resposta do Senhor no versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Quem foi que disse para ela, gente? Vocês estão comigo, sim ou não? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quem foi que disse para ela? Foi o... Então disse o Senhor a ela, ou o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. E olha o que diz a última parte do versículo. Eu gostaria que vocês lessem ali, depois daquela vírgula, depois de outro povo, em alto e bom som. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem foi que disse isso a ela? E Deus falha, Deus erra, Deus volta atrás da sua palavra, Deus volta atrás daquilo que ele prometeu. Então eu quero que você crie esse contexto primeiro na sua mente, para você entender até as bênçãos que eu quero chegar. Então ela é uma mulher que está gestante, é uma mulher que está buscando a Deus, é uma mulher que está sentindo dores, e na busca dela ela recebe a revelação, a profecia, o que vai acontecer na frente, o que Deus orientou. Deus disse, para começar, mesmo que sejam irmãos, são 2 povos. Mesmo que sejam do mesmo ventre, eles se dividirão. E mesmo que seja da mesma genética, do mesmo DNA, vai ter uma mudança. O maior servirá ao menor. Pastor, por que o maior servirá ao menor? Não sei, pergunta para Deus, porque só Ele que sabe definir as escolhas dele. Obrigado. É que vocês não viram. Apareceu a igreja de Ubatuba aqui para mim. Eu não entendi. Deus abençoe vocês. Olha aqui, por favor. Eu tenho TDAH. Vocês precisam me ajudar, por favor. Ela pergunta, Deus responde. E aí nós vamos entender a partir daqui que ela é uma mulher que ouviu a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus não troca a voz de Deus por nada. Em outra partida agora, nós vamos analisar o contexto histórico. Esse é o contexto espiritual de quem carrega a promessa. A partir de agora, a gente, por favor, fecha isso aí, em nome de Jesus. A partir de agora, a gente analisa o contexto histórico. Qual é o contexto histórico? O contexto histórico é que o maior, o primogênito, o mais velho, ele tem o direito da bênção da primogenitura, e por cultura, ele é quem vai assumir o cajado da família posterior ao pai, e ele vai ser o chefe da família e o responsável. Isto é cultural. Então, Isaac, que entende muito bem dessa cultura, vai presenciar o momento em que acontece o nascimento. Versículo 24 do capítulo 25, está dizendo assim: e cumprindo-se os seus dias, o que é 9 meses, para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro. O primeiro era como, gente? O primeiro era como? E todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome. Observe uma coisa, o contrário da nossa cultura, que nós damos o nome porque achamos bonito, ou que nós damos o nome por alguém que teve sucesso. Eu já disse isso de outra vez. O nome dentro dessa cultura era dado pelo momento do parto. Você vai pegar algumas referências bíblicas ao exemplo. Lembra de Ofni e Finéias, filhos de Eli, quando vão para a batalha, eles morrem, a arca da aliança é levada. Não me recordo muito bem, eu acho que é a esposa de Finéias, que ouve a notícia, e quando ela ouve a notícia, ela sente dores e ela dá luz. E pelo momento ela chamou o menino de e acabou, foi-se a glória do Senhor. São pelo momento. Então, o nome Esaú significa que ele era ruivo e coberto de pelos. Já o versículo 26 vai dizer o seguinte: depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou, está escrito isso ou eu estou falando demais?
Por isso se chamou. Por isso quer dizer, é por esse motivo se chamou o seu nome Jacó. Então, por favor, o nome Jacó não tem nada a ver com enganador, não tem nada a ver com trapaceiro, não tem nada a ver com suplantador, não tem nada a ver. O nome Jacó do hebraico, que é Yaakov, quer dizer aquele que agarra, aquele que está preso, aquele que saiu segurando o calcanhar ou ao calcanhador. Essa é a etimologia do nome Jacó. O nome Jacó, transliterado para o inglês, é James, e James transliterado para o português é Tiago. Então aqui está o motivo porque eu defendo muito bem o Jacó. Essa é a etimologia. Tem gente que acha que o nome Jacó, traduzido para o inglês, é Jacob. Não, é James, e James em português é Tiago. Então você agora entende que quem saiu primeiro foi Esaú, quem saiu depois foi o Jacó. Deixa eu apresentar para vocês agora um terceiro contexto, que é o contexto de medicina. Nós temos algum médico aqui? Temos algum médico, alguém que trabalha na área da saúde, alguém que entende sobre isso, sobre a gestação de gêmeos. Para que você possa entender, a gestação de gêmeos funciona da seguinte forma: o que é gerado primeiro vai ser gerado na parte mais interna do útero, na parte mais profunda. O que é gerado segundo vai ser gerado na parte superior. Então, por isso, aquele que sai primeiro não foi o primeiro. O que sai primeiro foi o segundo a ser gerado. Então, quem saiu primeiro porque estava em cima, na verdade, foi sendo gerado segundo, e o outro sai posteriormente. Isso é contexto de medicina. Pastor, você está me dando um nó na cabeça. Não estou te dando nó, estou apresentando teses para que você entenda. Parte cultural, na cabeça de Isaac, Esaú é meu primogênito, Esaú vai receber a bênção, Esaú é que vai dar continuidade, Esaú é que é o digno, Esaú que vai acontecer. Esaú vai crescer apegado ao pai, versículo 27, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito em caça, ardiloso, cheio de malícia, preparador de armadilha, aquele que apanha contra a vontade do apanhado. Isso é um caçador perspicaz, é isso aqui, homem do campo. O texto vai dizer, mas Jacó era homem simples, habitando em tenda. Gente, parece simples habitar em tenda, quer dizer que ele estava mais perto da mãe. Não só mais perto da mãe, estava mais perto do avô. Quem era o avô deles? Quem lembra? Diga o nome do avô, por favor. Como é o nome do avô? Abraão. Abraão é o avô dos meninos. Enquanto um está na caça, no campo, pegando presas, outro está dentro da tenda ouvindo. O avô contando as suas experiências com Deus, ouvindo. O avô contando como Deus falou para ele sair da terra onde estava, da parentela, do meio da família, ir para um lugar distante. O avô contando para ele como o Senhor prosperou ele na caminhada e como Deus reverteu o quadro. Então, um cresce sozinho no campo, desenvolvendo habilidades de uma forma mais periculosa, desenvolvendo habilidades, força, combate, caça. O outro cresce desenvolvendo espiritualidade, cresce desenvolvendo comunhão com Deus. Um era amado por Isaac, versículo 28, e Isaac amava Esaú, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, ou seja, o mais velho agradava o pai, e o caçula agradava a mãe. Aqui é que está o problema, e eu preciso que você entenda comigo para começar. Vamos lá então, agora que você entendeu tudo isso aqui, eu vou chegar nas bênçãos. Imagina uma casa que tem duas histórias sendo contadas. Como assim, pastor? É mesmo. É uma casa com uma bênção da primogenitura e duas histórias sendo contadas. Um está perto do pai. E o que está perto do pai, com certeza, ouve um filho. Quando o pai envelhecer e o pai chegar perto dos seus dias, o pai vai abençoar você e você vai carregar a bênção da primogenitura. Em contrapartida, do outro lado, o filho mais novo está ouvindo a mãe e a mãe está dizendo: filho,
quando você ainda estava no ventre da mãe, a mãe ouviu Deus falar e dizer assim, que o maior servirá ao menor, que do meu ventre sairiam duas nações, que se dividirão, a bênção da primogenitura está sobre a sua vida. Gente, parece uma casa que está se dividindo, parece uma casa que está se rompendo, e com toda certeza, para quem é casado aqui vai entender do que eu vou falar, em algum momento, não está escrito, tá? Isso é coisa da minha cabeça, em algum momento a Rebeca chegou diante do Isaac e disse, amor, lembra quando eu estava sentindo dores? Eu ouvi Deus falar comigo, eu ouvi Deus me direcionar, e na direção que Deus me deu, Deus disse que o maior servirá ao menor. E o Isaac, totalmente cultural, como era daquela época, como Deus se pronunciava ao homem, com toda certeza ele estava dizendo, eu quero ouvir Deus falar comigo, eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu sou o cabeça da casa, mas pasmem, Deus não falou com ele, porque Deus faz como quer, quando quer e no momento que ele quer. Lembra do nascimento de Sansão, quando o marido, o esposo, foi querer indagar por que não falou com ele, e mais uma vez ele ficou sem ouvir, porque Deus não direcionou para ele. Deus fala com quem quer, quando quer, e no momento que ele quer. Deus está além da cultura, Deus está além dos seus planos, Deus está além da sua expectativa. Então Deus faz como quer, quando quer e do jeito que ele quiser. Então nós nunca vamos entender como é que Deus trabalha, como é que Deus opera e por que é que Deus faz isso. Eu quero que agora você fique comigo, porque nós vamos analisar o perfil de cada um. Qual é o perfil de cada um? O perfil de um é estar diante do avô, da mãe, ouvindo Deus. O perfil de outro é estar distante da mãe, distante do avô, distante do pai. Coloca para a gente aí, por favor, o capítulo 26, versículo 34 e 35, porque eu vou apresentar para vocês o perfil do Esaú. Olha quem é Esaú. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, aliás, gente, eu acabei de fazer 40 anos também, estou recebendo parabéns, presente, pix, abraço, carta, ou se você não quiser fazer nada também, recebo do mesmo jeito, é brincadeira. Gente, sendo da idade de 40 anos, tomou por mulher. Qual é o nome da primeira mulher? Credo, meu Deus do céu, vocês me desanimam. Qual é o nome da primeira mulher? Filha de Beeri, o Eteu, e a segunda se chama Basemate, filha de Elon, o Eteu. Então, ele toma quantas mulheres? Por favor, diga bem alto. Não é a nossa cultura, não é o nosso tempo, não é para o presente. Isso foi naquela época, naquele tempo e naquela cultura. E deixe bem claro isso aqui, para depois você não sair com piadinha, nem com gracinha e arrumar um problema dizendo que o pastor disse o que o pastor não disse. Agora, olha o que diz o versículo de número 35. Eu quero que você leia em alto e bom som no 3. 1, 2, 3... Esse é o caráter de Esaú, aquele que desabona, desagrada e desrespeita pai e mãe. Olha o que está escrito aqui, que essas mulheres foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Casamento fora da vontade de Deus trará amargura a todos envolvidos dentro dele. Essa é a característica de Esaú, aquele que faz o que quer e não está nem aí para as consequências. O que eu vou falar agora é tradição judaica. Essas mulheres que ele leva não são mulheres hebreias, não são mulheres que fazem parte do seu povo. Esaú casa com mulheres pagãs de outras culturas que oferecem incensos, e a tradição judaica vai dizer que a visão do Isaac se perde por causa do incenso dessas mulheres aqui. Então, imagina o nível do que o Esaú está trazendo para perto de casa e dentro da tenda. Então, nós vamos chegar no versículo, no capítulo 27, como você agora já entendeu todo o contexto. O texto diz que o Isaac envelheceu, versículo 1 do capítulo 27. E
aconteceu que, como Isaac envelheceu, seus olhos escureceram, ficaram turvos, perdeu a visão, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. Versículo de número 2, e ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Isso aqui quer dizer, eu estou sentindo que ela está muito perto, e já está na hora de eu passar o bastão. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim uma caça. E ele vai dizer: e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Gente, Isaac era crente mesmo. Ele está dizendo: antes de eu te abençoar, eu preciso estar de estômago forrado. Gente, não convida ninguém na sua casa e não prepara pelo menos um baita de um café para a pessoa tomar lá junto com você, porque ela vai te abençoar assim. Estou brincando, gente, é brincadeira. Mas gente de estômago cheio é pessoa feliz. Quer ver crente feliz? É só você ver crente comendo. Fala, quando o crente come, quando o crente fica feliz. É ou não é, Mateus? Está numa tristeza, né, Mateus? Está numa dieta, vai estar bonito, está fininho, está lindo, é isso aí. Deus te abençoe. Isso daqui acontece o pedido. Atrás da porta, quem está ouvindo é Rebeca. Aí começa o erro, porque as pessoas passam a interpretar o texto a partir dessa história, não a partir do contexto. Olha o que eles querem interpretar: que ela estava ouvindo atrás da porta e agiu de má fé contra o marido. Vocês pegaram o início da história. Sabe quem é ela? Ela é uma mulher debaixo de uma promessa, que ouviu a voz de Deus e que não vai deixar a bênção que Deus prometeu ser tomada em hipótese alguma. Levanta a mão, porque vai no direcionamento de Deus para quem tem glória na boca e fé para receber. Não troque a palavra de Deus na sua vida por nada. Não troque a promessa de Deus na sua vida por nada, pastor. Mas a cultura está indo contra, a família está indo contra, o governo está indo contra. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não desvie do propósito do Senhor para a sua vida. Alguém pega essa palavra, alguém toma posse disso aqui, alguém recebe. Então diga glória ao nome do Senhor Jesus. Quando a Rebeca ouve isso aqui, ela entra em desespero. Por que em desespero? Porque ela sabe que o Isaac está prestes a cometer um erro diante do céu. Espiritualmente, é um homem que não tem mais visão, é um homem que está preso à cultura, e é um homem que vai cumprir na risca aquilo que ele aprendeu, assim como ele recebeu a bênção da primogenitura. Se bem que ele deveria olhar para si próprio e lembrar que ele não era o primogênito era Ismael, mas ele foi o filho da promessa. Lá vem então ela e bola o plano, ela prepara a trama, ela chama ele e diz: meu filho, teu pai está prestes a abençoar e liberar a bênção que atua sobre o teu irmão. Faz o seguinte, vai até o nosso rebanho, pega ali um cabrito, eu vou fazer um guisado do jeito que o pai gosta, e aí você vai lá. Gente, por favor, porque a partir de agora nós vamos analisar o caráter de Jacó. Qual é o caráter de Jacó? Coloca o versículo de número 11 do versículo 27, e aqui é que nasce a expressão enganador, e você vai entender, 27 e 28. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, coberto de pelos, e eu sou um homem liso, não tenho pelos. Versículo de número 20, versículo de número 12, por favor. Porém me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como... Onde é que está escrito que o nome dele é enganador? Quem é que está falando isso? É o próprio Jacó dizendo: minha mãe, se meu pai fizer isso, eu vou me passar sobre ele por enganador. E olha o medo dele. Assim, lê lá, por favor, depois do ponto e vírgula. Lá, 1, 2, 3. Não, pera, fraco, feio, desorganizado. Devagar, depois do ponto e vírgula, assim trarei. Vamos lá. 1, 2, 3. Assim trarei eu sobre mim. Olha o caráter do Jacó, eu estou preocupado
qual será a ação do meu pai ao meu respeito. Enquanto um não está nem aí para o pai e para a mãe, foi lá e casou, não uma, duas vezes fora da vontade, o outro está dizendo, mãe, eu vou me passar por enganador, e ao invés de trazer bênção para mim, eu vou trazer maldição. Eu estou falando demais ou está exatamente escrito isso aqui? Ele era um menino que se preocupava com o que o pai diria ao seu respeito, com o que o pai faria ao seu respeito. Ele estava preocupado em ser abençoado. Agora, o posicionamento de uma mulher que tem certeza de que ouviu Deus, versículo de número 13, disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja tua maldição, somente obedeça a minha voz. Gente, você acha que Jacó fez por quê? Ele obedeceu. O mandamento é honra pai e mãe. Eu estou fazendo tudo isso para provar para vocês que Deus não abençoa trapaceiro, Deus não abençoa enganador, Deus não abençoa usurpador, Deus abençoa quem está no centro da vontade dele. Enviado pela sua mãe, num plano da sua mãe, Jacó segue exatamente isso. Versículo 14, foi, tomou e trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois ele levou ao seu pai. Quando ele chega diante do pai dele, ele vai dizer que está ali a caça. O pai pergunta, quem és tu? É meu filho? A pergunta, olha só, quem és tu? É meu filho? E ele vai dizer o quê? Olha só, a nossa transliteração tem algo que traz aqui que pega. Pode colocar o versículo 19. Versículo 19. E Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. A importância de um texto original. O texto original está escrito assim, eu sou seu filho, ou na verdade é eu filho. Dentro do hebraico, não existe a frase, ou a explanação, ou o pronunciamento eu sou, porque a expressão eu sou só é atribuída a Deus, somente o Eterno diz eu sou. Dentro de um texto original está escrito assim, ó, Ani Ben, que quer dizer Ani eu, e Ben quer dizer filho. É exatamente isso, só que para maior compreensão, melhor entendimento, a transliteração foi feita da seguinte forma, eu sou teu primogênito, mas na verdade a resposta dele foi, eu sou o seu filho. Quando o Isaac ouve isso, o Isaac não tem visão, gente, mas o ouvido continua funcionando. E ele vai dizer, peraí, chega perto de mim, por favor, porque a voz é de Jacó. Aí ele vai apalpar e ele diz, mas a pele é como a pele de Esaú, que é coberta. Então ele vai dizer, chega-te aqui. Quando ele apalpa, ele tem essa definição. Quando ele chega perto dessa definição, ele vai tirar a prova, e a prova está no versículo 26, e já eu entro, até 11 horas ainda é dia, pode ficar tranquilo, eu só vou embora amanhã, então para mim está tudo certo. Nos últimos dias eu deixei aí sobrando 5, 10, 15, então pega todas as outras, bota tudo dentro desse, e eu vou pegar o tempo que eu deixei para recuperar. Não, é brincadeira, vai ser bem rapidinho a hora que eu começar as 10 bênçãos aqui. Isso aqui é necessário entender, é uma aula mesmo para você ter a compreensão da importância de ler e ter o texto gravado na sua mente. Versículo 26. E disse Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. Isso daqui trata-se de respeito, trata-se de entendimento de quem é pai e de quem é filho. A expressão de trazer perto é para que ele respirasse, sentisse o cheiro do filho. Gente, as vestes de Esaú são vestes de caça. Alguém aqui já caçou? Só para eu ter ideia. 1 caçou, 2 caçou, 3 caçou. Para um caçador de verdade mesmo, caçador de verdade, ele precisa trocar a sua roupa, ele precisa ter cheiro de mata, ele precisa estar, na verdade, com o mau cheiro de um animal, ele precisa estar envolto naquilo ali para não afastar a sua presa. Então, observe que essa pele de carneiro que está sobre o Jacó e a roupa de Esaú não é uma roupa cheirosa, é uma roupa que tem cheiro de caça. Só que quando Isaac chega, versículo 27, e chegou-se, beijou, e então sentindo o cheiro das vestes, o abençoou e disse, olha a expressão dele, eu quero que você leia
para que isso fique gravado na sua mente. Vamos lá, depois do abençoou, vírgula, eu vou dizer, e disse, e você continua o texto. Vamos lá, 1, 2, 3, e disse. Gente, eu descobri nesse texto que bênção tem cheiro. E o cheiro da bênção é como um campo. Dentro da expressão hebraica, isso aqui é como um pomar florido e recheado de frutos. Quem tem árvore ou pé de algum fruto dentro de casa, que eu no quintal, melhor dizendo, sabe quando está no tempo da estação que você sente aquele cheiro de longe? É isso que o Isaac está dizendo. O cheiro do meu filho é como um campo que o Senhor abençoou. E aquilo que Deus abençoou, meu irmão, não tem quem possa invalidar. Talvez você em algum momento já sentiu esse cheiro. Pastor, como? Vou explicar para você. Você estava na prova, você estava na dificuldade, você estava lamentando e de repente, no meio daquele choro, você se levantou, sorriu, respirou fundo e disse: estou sentindo que está mudando alguma coisa. Alguém já viveu isso aqui? Ou só eu vivi? Isso daí, meu irmão, é o cheiro da bênção de Deus se aproximando de você. Sabe como você dorme triste, cabisbaixo, dizendo eu vi, e no outro dia você se levanta dizendo senti que alguma coisa está perto de acontecer, alguma coisa está prestes a mudar. Vou profetizar que você sentirá o cheiro da bênção de Deus se aproximando sobre a sua vida. O cheiro da bênção de Deus quer dizer que a atmosfera está mudando para algo favorável. Então lá vai a primeira bênção sendo liberada sobre a sua vida e sobre a vida do nosso pastor que está aniversariando. Faz assim com a mão para receber. Estou profetizando que a atmosfera está sendo mudada para uma forma favorável sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Isso é bênção de Deus. O campo está sendo mudado. Existem pessoas que carregam ambientes pesados, tristes, pesados demais, mas existem outras pessoas que carregam paz, esperança, vida. Você será essa pessoa. Você carregará bênção, paz, esperança, vida. Quem anda perto de Deus, como andou esse menino Jacó, carrega o cheiro da presença de Deus, carrega marcas perceptíveis do Senhor. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção ele vai dizer: Deus te dê do orvalhos do céu. Gente, isso é maravilhoso, porque isso é o que cai sobre a terra todos os dias. Está no cronograma, no cronológico, no tempo de Deus a terra, o orvalho cai. Nós não percebemos, nós não sentimos, nós não observamos. Só depois que ele fez o trabalho dele é que a gente percebe, que olha para algum lugar e vê que está úmido, vê que a grama está regada. Ninguém sabe que momento que foi. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: será exatamente assim. Enquanto você descansa em mim, eu liberarei a bênção sobre a... meu Deus do céu, gente, vocês estão muito desanimados. Eu estou profetizando bênção sobre a sua vida. Eu estou dizendo que enquanto você descansa em Deus, Ele está liberando bênção sobre a tua vida, que o tempo do orvalho do céu caia sobre a sua vida. Orvalho simboliza renovação, cuidado diário, provisão invisível, graça constante de Deus. Então estou profetizando, o orvalho de Deus vai te acompanhar de estações, de ano após ano. O Senhor está pregando na minha boca para alguém aqui, dizendo: todo o meu sustento chegará sobre a tua vida. A provisão que vem silenciosa, mas será perceptível depois que ela acontecer. Eu estou
profetizando que mesmo no tempo árido, que mesmo no tempo de terra seca, Deus vai fazer a chuva chegar no seu ambiente para que você seja próspero. Oh, meu Deus, ele vai continuar dizendo o seguinte: e das gorduras da terra. Eu não estou falando dessa gordura que faz mal, eu estou falando da gordura que faz bem, versículo 28, e das gorduras da terra. A gordura da terra fala sobre fertilidade, fala sobre proteção, fala sobre um gozo a mais, fala sobre algo que será maior. A expressão aponta para um solo fértil. É isso que Deus está dizendo. A bênção da fertilidade está sendo derramada sobre as vossas vidas aqui. Isto daqui me revela que onde Deus estabelece o favor dele, há crescimento, a frutificação e a continuidade. Levanta a mão em posição de receber, porque a terceira bênção, estou profetizando que a tua vida será fértil, que você será cheio de fertilidade, haverá crescimento, haverá frutificação, haverá continuidade. Deus não unge terrenos estéreis para permanecer estéril. Talvez hoje você esteja olhando e dizendo: pastor, eu acho que não vai dar nada, eu acho que a terra é seca, eu acho que o ambiente é estéril, mas se você tem fé para receber, glória na boca e mão levantada, ela vai. Deus está fazendo esse sonho ser feito, as coisas vão mudar lá. Alguém recebe, meu Deus. Eu estou sentindo graça para liberar essa palavra aqui. Deus está trazendo um tempo de fertilidade. Vai ter colheita, vai ter colheita, vai ter colheita. Alguém tem glória para Ele, alguém pode celebrar a Ele. Ele está trazendo um novo tempo para Chorabacala, Chorabacala, Bahalabacalaba. É noite de bênção, meu irmão. É noite de receber o que o céu tem para a nossa vida. Deus está dizendo: não te chamei para ser estéril, ainda que você esteja vivendo o momento, não quer dizer que você é. Deus vai mudar essa situação. Olha isso aqui. O texto está dizendo abundância. Ô, gente, por favor. Está escrito abundância. O que é isso? É muito, é grande, é demais, vai além daquilo que você pode. Deus está dizendo: eu tenho abundância para o meu povo, eu tenho coisa grande para o meu povo. Deus está dizendo abundância de trigo. Sabe o que eu amo? É que Deus é demais no cuidado. Trigo, matéria-prima, profusão de grãos. Do trigo se faz tantas coisas. Me ajudem aí, os mais experientes, inteligentes. Do trigo se faz o quê? Farinha. Da farinha se faz o quê? Aí, pastor, não acaba o leque nunca mais. Faz pão, faz macarrão, faz tanta coisa com trigo, faz bolo. Pastor, do trigo faz bebida também, do trigo faz remédio, do trigo faz veneno, sai muita coisa de dentro de Deus. Está dizendo o seguinte: eu vou te dar, levanta a mão para receber, vou te dar abundância em matéria-prima. Oh, meu Deus, como assim? Deus está dizendo: eu vou colocar na sua mão, eu vou abrir a tua mente, e da matéria-prima muita coisa vai acontecer. Alguém está tomando posse dessa palavra aqui? Ele está falando de abundância. Trigo era a base do sustento diário daquele povo. Deus estava dizendo: vai ter abundância todo dia, vai ter abundância todo dia. Não fala apenas de riqueza momentânea, mas de manutenção constante. Lembra do maná que caiu do céu? Vai procurar o que era o maná, meu irmão. O maná era um grãozinho pequenininho que eles diziam era semelhante ao trigo, e ali tinha aquilo que precisava. Deus não deseja apenas suprir
as emergências, Ele também tem um sustento para a sua trajetória inteira. Então, vou profetizar de novo. Deus está mandando provisão ou profusão de filhos sobre a sua vida. Pastor, o que mais? Mais 10 minutos e eu encerro. Pastor, o que mais? Trigo, grão, saúde. Saúde. Isso, você já entendeu que eu só estou profetizando mesmo. Saúde, abre a mão bem grande para receber. Profetizo, meu pastor, sobre a tua vida, saúde. Profetizo, meu irmão, minha irmã, sobre a tua vida, saúde. Deus está dizendo abundância de saúde. Eu profetizo que você não vai ter que passar por grandes riscos como eu passei. Eu profetizo que você não vai ter que passar grande susto como alguns passaram. Deus está dizendo, cuida da tua saúde, porque eu te dei. Deus nos entregou duas coisas. Diga bem alto: Deus me entregou duas coisas. Olha para esse crente bonito que está do seu lado, cheiroso. Chacoalha aí mesmo que ele não vai gostar, para ele prestar atenção aqui em mim, que ele já está dormindo. E diga para ele: Deus te entregou duas coisas. Diga: primeira. Fraco, feio, desorganizado, pouco barulho para muita gente. Diga: a primeira, saúde. A segunda, a mensagem. Olha bem no olho de alguém, diga: cuida da saúde para a mensagem chegar onde ele quer. Cuida da saúde para a mensagem chegar onde ele quer. Pastor, qual foi a mensagem? Ele te salvou, ele te libertou, ele te batizou e ele veio te buscar para levar no céu. Tua vida é uma mensagem e ele está dizendo: estou te dando saúde, estou te dando saúde. O texto vai dizer abundância de saúde e abundância de mosto. Diga mosto. Quem sabe o que é mosto aqui? Levanta a mão. Sério, ninguém sabe o que é mosto? Vocês estão com medo? É o quê? É o vinho. Qual tipo de vinho? O vinho novo. Toda vez que você lê na Bíblia, mosto fala de vinho novo. E vinho na Bíblia é símbolo de É esse sorriso aí. É por isso que ninguém tem, como é que Paulo disse, eu me glorio nas tribulações. É por isso que ninguém entende a alegria do crente na prova, na dificuldade, faltando coisa, enfermidade, quebrado, cheio de problema, e quando olha para ele, ainda está sorrindo, ainda está feliz, ainda está alegre. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu te darei abundância de alegria. Levanta a mão, porque vou profetizar, não vai faltar alegria nova na sua vida. Ele sempre trará algo novo para alegrar seu coração. Aliás, eu vou profetizar. Essa semana será a semana de coisas novas sobre a tua vida. É segunda da vitória total. É novo ciclo. Deus trará uma notícia nova que alegrará teu coração. Alguém pode levantar a mão, pelo amor de Deus, e fazer aquele barulho de glória que agrada a Deus. É alegria, celebração, renovação. E aqui, eu já vou encerrar a mensagem. Fica de pé, por favor. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Eu estou sentindo Deus aqui. Pensa num homem que gosta de receber bênção, sou eu, gente. Eu sempre falo lá que eu começo a comemorar meu aniversário 29 de abril, eu só paro 2 de junho, quando chega o aniversário da minha esposa. É todo dia chegando presente e eu dando glória a Deus. Pensa num homem que gosta de bênção. Versículo 29. Lê para mim, 29, até a primeira vírgula. Vamos lá, 1, 2, 3. Só até a vírgula, só até a vírgula, só até a vírgula. Calma, respira isso, só até devagar. Cada bênção é uma bênção. Não mistura o caminhão, não, para não perder. Cada compartimento. Sirvam-te povos. Pastor, o que isso tem? Isso aponta para a relevância e influência entre as nações.
Está dizendo, você será um homem de respeito. Você será um homem que olharão e dirão, carrega a presença de Deus, a marca de Deus, a bênção de Deus. E agora eu trago para a gente, homem ou mulher, você será respeitado, respeitada pela bênção de Deus sobre a tua vida. Oh, meu Deus do céu, gente, isso daqui é tão poderoso, porque está dizendo, pessoas irão te reconhecer e você será capaz de influenciar essas pessoas aqui. Agora lê depois da vírgula até o ponto e vírgula. Vamos lá? 1, 2, 3. Que coisa linda. Quase foi, mas isso, prática da leitura vai fazendo a gente melhorar. Gente, isso daqui, nações se curvem a ti. Aqui existe uma linguagem de reconhecimento e respeito, que é diferente de olhar e ver. Existe uma honra construída pela mão de Deus, não apenas pelo reconhecimento humano. Isso aqui está dizendo que povos, nações se curvem diante de ti, dizendo, você não só vai influenciar, como elas respeitarão o direcionamento. Levanta a mão, porque eu estou profetizando que o que Deus está derramando sobre a tua vida te fará respeitada onde você for. E vamos continuar agora até a próxima vírgula. Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor, Deus, Eu vi. Ser senhor dos teus irmãos. Pausa. Porque isso aqui aponta uma liderança dentro da estrutura familiar debaixo de uma promessa de Deus. Quando Deus decide escolher alguém, naturalmente essa liderança se levanta no ambiente, não é levantada, ela se levanta naturalmente. Eu estou profetizando, você será levantado como a referência espiritual de estrutura familiar da promessa de Deus dentro da tua casa. Você acredita nisso aqui? Pastor, é eu que tenho que fazer? Não, calma, Deus vai preparar a situação, Deus vai preparar o ambiente. Já aconteceu, você que não percebeu, foram até você para pedir um conselho, foram até você para pedir oração, foram até você para pedir ajuda, foram até você para pedir um socorro, seja financeiro, espiritual, material, apoio emocional. Que é isso, pastor? Deus te levantou como Senhor dos teus irmãos, e agora a gente vai levar para a última, está dizendo ali, vamos lá, depois dessa vírgula, 1, 2, 3, até o ponto e vírgula, tá? 1, 2, 3. Que coisa linda vocês, hein? Os filhos da sua mãe se curvam a ti. A bênção patriarcal estabelece autoridade e continuidade na linhagem. Não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com quem veio depois ou quem veio primeiro. Tem a ver com quem Deus escolheu para dar sequência. Vou profetizar aos olhos abertos, para quem tiver coragem de receber de mão estendida. A bênção patriarcal alcançará a sua vida com autoridade. Para as mulheres, a matriarcal alcançará com autoridade. O Senhor está dizendo, estou te revestindo de autoridade. Antes de liderar externamente, muitos são destratados dentro da própria casa. Não sei se você percebeu isso. O ambiente que todo mundo destrata, depois passa a olhar com respeito. É a bênção patriarcal. No início ninguém reconhece, no início ninguém aceita, no início a prova se põe no seu lugar. Não é a sua vez, mas depois Deus vai virando o negócio e Ele coloca a respeito. Última bênção que eu vou profetizar, a gente ora e vai embora para casa. Eu quero que vocês leiam depois do ponto e vírgula até o ponto final, que são 2 bênçãos ali, mas vai até o ponto final. Vamos lá? 1, 2, 3.
Calma, vocês estão com medo? Tem problema com a palavra maldito? Está escrito na Bíblia. Maldito é aquele que não é bendito. Então pode ler em alto e bom som. Vamos lá. 1, 2, 3. Maldito seja o que amaldiçoar, e bendito seja o que abençoar. Meu irmão, isso daqui é Deus dizendo assim: dá a mão aqui para mim. Dê a mão para quem está do seu lado. Isso aqui é Deus dizendo assim: dá a mão aqui para mim, que eu tô contigo e não abro. Tamo junto até o final. É aqui que nasce a expressão tamo junto. Não é conversa dos outros. Está na Bíblia, faz tempo já. É Deus dizendo: quem for com você, eu sou com ele. Quem for contra você, eu sou contra ele. Quem cavar uma cova para você, nela vai cair. Quem construir uma ponte para você, também vai passar por ela. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem lutar contra, vai lutar contra mim. Quem quiser a sua queda, com toda certeza vai cair. É Deus pregando e dizendo na minha boca para alguém: eu estou dizendo que aqueles que forem contra você estarão sendo contra a bênção de Deus na minha vida. Eu profetizando, eu prefiro ser bênção na vida de alguém, para que eu seja bênção também sobre outras pessoas e para que elas sejam bênção sobre a minha vida. Então, já que está escrito que os que te abençoarem serão benditos, exercita isso. Abençoa pelo menos 3 pessoas aí, para que você seja abençoado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Bendito és tu. Bendito será o teu fruto. Bendito será a tua casa. Bendito serão os teus passos. Bendito serão os teus planos. Bendito será a tua carreira. Bendito será o que Deus tem para a sua vida.